Amém. Que tempo mais precioso podemos estar juntos comemorando a Páscoa e de uma forma especial tendo a ceia nesse culto de Páscoa, como o Tiago também nos conduziu nessa reflexão, nessa lembrança de onde vem a ceia, né, que vem da Páscoa e de onde que veio a Páscoa judaica. Por isso é tão bom podemos celebrar e já marcando esse momento com a própria ceia. No domingo passado nós vimos sobre mitos e lendas da Páscoa, então toda essa questão dos ovos, dos coelhinhos, dos chocolates, e já nos foi dada a verdadeira direção do que é a Páscoa, que é a celebração do Cristo ressuscitado. A Páscoa celebra esse Jesus ressuscitado. E o Cristo ressuscitado é o centro do Evangelho. Jesus vive, isso é a verdade do Evangelho. Essas tradições que nós vimos, elas têm suas origens nas culturas, em religiões, assim por diante, mas a verdade central da Páscoa é que Cristo vive. Claro que essa ideia de dar presentes, como o Tiago agora acabou de falar, né? Na Páscoa, no Natal, assim por diante, é algo que surgiu, que é registrado no povo de Israel também lá em Ester, quando os judeus experimentaram uma vitória muito grande numa armadilha que tinha sido preparada contra eles, e eles então celebraram essa vitória dando presentes uns aos outros, né, se presenteando mutuamente, através disso glorificando a Deus. Então também nada de errado em darmos-nos presentes, nos alegrarmos uns com os outros por uma vitória tão grande que foi alcançada. E para quem gosta de chocolate, então é um excelente presente, né? Se você tem alguém que não gosta de chocolate, dá outra coisa então, né? Mas presenteie com essa alegria, essa festa de que Jesus venceu, Jesus é vitorioso, Jesus vive, Jesus ressuscitou. E esse é o centro do Evangelho. Esse Jesus vivo, esse Jesus glorificado, esse Jesus que está à direita de Deus Pai, esse Jesus que é superior a tudo e todas as coisas. E é esse Jesus que nós estamos contemplando nas nossas mensagens, nas que eu tenho trazido, com base no livro de Colossenses. E nós vamos continuar hoje em Colossenses, até porque a porção da carta de hoje, ela aponta para esse evangelho em que Jesus é o Senhor, em que Jesus é supremo, em que Jesus é superior a tudo. Colossenses capítulo 1, os versículos 21 a 23, Colossenses 1, 21 a 23, o trecho para nós refletirmos hoje, aponta para essa grande verdade de que Jesus, ele tem supremacia, ele é superior a tudo. Então o Evangelho tem essa característica. O versículo 23 termina ali dizendo: este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo enfatiza com toda a veemência que esse Evangelho que tem Cristo como superior a tudo, como Senhor de tudo, este é o Evangelho do qual eu me tornei ministro. Então vamos ver este Evangelho. Então versículo 21, 22 e 23, Colossenses, quem tiver na sua Bíblia, por favor, acompanhe lá. Às vezes você tem uma tradução, uma versão diferente, então você pode fazer as comparações. Quem não tem na sua Bíblia pode acompanhar na tela. Diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor amado, muito obrigado por essa palavra que veio justamente para esse domingo de celebração da Páscoa, da vitória de Jesus na cruz, e aqui
deixando claro que essa é a mensagem do Evangelho, esse é o ponto central do Evangelho. E por isso te agradecemos por essa palavra a desejar e pedimos que ela toque nos nossos corações, que Teu Santo Espírito traga convencimento ao nosso espírito, ao nosso coração, para vivermos aquilo que o Evangelho propõe a nós. Por isso, vem nos dirigir, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, dá-nos uma disposição favorável ao Teu Evangelho, Senhor, e que aqui transformação aconteça nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. O Evangelho, ele é essa boa notícia de Deus, essa grande notícia de Deus, que traz toda essa transformação, e por isso nós queremos olhar esse Evangelho mais de perto e ver o que ele está nos transmitindo. Em primeiro lugar, então, vamos olhar para o conteúdo do Evangelho. O conteúdo do Evangelho precisa ser claramente definido. Infelizmente, vivemos tempos em que muita coisa é chamada de Evangelho que, na verdade, não é Evangelho. O que esse texto nos mostra que precisa fazer parte daquilo que é pregado como Evangelho? Em primeiro lugar, esse texto nos aponta para a condição do ser humano. O Evangelho, que é uma boa notícia, começa com uma má notícia. Aquela história, quer ouvir? Tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? O Evangelho dá a ruim primeiro. Dá a ruim primeiro. A sua condição, a minha condição como ser humano, diz o versículo 21, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. A condição do ser humano sem Cristo é de total perdição. O ser humano está perdido. Diz aqui que ele é estranho a Deus e que ele não é só estranho a Deus, ele é inimigo de Deus. E o texto começa dizendo aqui, antes vocês eram. O Evangelho aponta também para essa realidade que existe um antes e existe um depois. Existe um momento em que a nossa vida é definida. O Evangelho, ele define a nossa vida em antes e depois. Na nossa vida, por causa do Evangelho, nós temos um momento antes de nos convertermos, antes de nos entregarmos a Cristo, e um momento que vem a seguir, o momento depois. E por isso aqui então diz esse antes. Com o Evangelho não tem meio-meio, com o Evangelho não tem aquela situação meio definida, não existe meio grávida, né? Ou está grávida ou não está. Ou você se converte ou você não se converte, ou você se converteu ou você não se converteu. O Evangelho é claro, diz antes vocês eram, para depois dizer no que se tornaram por causa do Evangelho. O conteúdo do Evangelho, ele precisa ter essa notícia da condição do ser humano sem Deus. E o Evangelho precisa, e ele é pessoal, ele diz antes vocês. O apóstolo Paulo se dirige aos Colossenses, já falamos sobre isso, uma igreja que não foi plantada por ele, mas por Epáfras, um discípulo seu do tempo do ministério em Éfeso. E essa igreja então não conhecia provavelmente Paulo não os conhecia, mas Paulo se dirige a eles e diz, antes vocês. O Evangelho é pessoal, ele mexe com você, ele mexe comigo, ele aponta o dedo. O Evangelho aponta o dedo. Ele diz, nós somos pecadores. A nossa condição sem Jesus é de perdição. É uma condição terrível. É uma condição sem Cristo, separados de Deus, estranhos de Deus, diz a outra tradução. Paulo vai escrever aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, e diz, vocês estavam mortos em delitos e pecados. Essa é a realidade da vida da pessoa sem Cristo, mortos em delitos e pecados, separados de Deus. Mas não somente separados, indiferentes, talvez esquecidos num canto, mas inimigos de Deus. Essa é a realidade das pessoas sem salvação. Elas são inimigas de Deus. E inimigas em dois sentidos, no sentido da mente, no sentido daquilo que nós pensamos, daquilo que nós escolhemos, daquilo que nós decidimos, daquilo que nós refletimos,
Mas não é só uma inimizade utópica, não é só uma inimizade assim de ideia, de pensamento, ela é uma inimizade real, porque ele diz também por causa do mau procedimento de vocês. É óbvio que aquilo que está na nossa mente, aquilo acaba se expressando na nossa vida, e a pessoa sem Deus, sendo inimiga de Deus, ela acaba realizando coisas, procedimentos que a Bíblia chama de maus procedimentos. E isso caracteriza esse estado essa condição das pessoas sem Cristo. O Evangelho aponta para essa realidade. E deixa muito claro que essa inimizade com Deus não é um estado momentâneo, não é uma situação passageira, não é só um mero deslize, uma pequena falha, um equívoco, sei lá que palavra você queira usar para descrever a real condição. Nós somos inimigos de Deus na nossa mente e nos nossos maus procedimentos. Essa é a real condição da pessoa sem Cristo. E quando nós, aqueles que já tomaram uma decisão, que já fizeram as pazes com Deus, já não são mais inimigos de Deus, mas esquecem de qual era a sua condição quando sem Cristo, muitas vezes não conseguem vivenciar a realidade da vida com Cristo. Por isso, então, o Evangelho sempre de novo nos lembra dessa realidade de quem nós somos sem Cristo, mas, como disse, é a primeira notícia. A notícia ruim vem primeiro, mas a notícia boa vem logo em seguida. No versículo 22 diz, mas, alguma coisa aconteceu, alguma coisa diferente está a caminho, alguma coisa está mudando. O mas significa que existe uma mudança e diz mas agora. Antes e agora diz mas agora. E o que vem agora? O Evangelho tem que ter no seu conteúdo a mensagem da reconciliação. Paulo já tinha apontado para isso nos versículos anteriores, sobre a reconciliação, versículo 20, por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas. E agora no versículo 22 ele volta a esse tema e diz, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Há uma reconciliação, existe uma inimizade da pessoa humana sem Jesus com Deus, mas existe uma reconciliação. Diz aqui o versículo 22, mas agora Ele os reconciliou. Ele, Deus, nos reconcilia consigo mesmo. Estamos na Páscoa, lembrando da Páscoa judaica e de todo aquele sistema de ofertas e sacrifícios. Aí lembramos daquilo que foi instituído na antiga aliança, de que havia um sacerdote, e que esse sacerdote, então, conduzia os sacrifícios. Quando Jacob, filho de Joseph, neto de Abraham, quando ele pecava, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que botar um cordeirinho nas costas, atravessar a vila toda, e ir até lá na tenda sagrada, e levar o cordeirinho e dizer para o sacerdote, oferece esse cordeiro por mim, porque eu pequei. Por favor, faz isso para mim. E o sacerdote, então, oferecia esse sacrifício e fazia propiciação. Ou ele, então, fazia esse meio de campo, essa reconciliação de Jacob com Deus que tinha pecado. E agora ele trazia esse sacrifício, ele trazia esse cordeiro para ser sacrificado, para que então ele fosse perdoado e ele pudesse estar em paz com o seu Deus. E o sacerdote é que fazia o sacrifício, a propiciação, a reconciliação. Mas agora aqui diz que Deus nos reconciliou. Deus é que faz a reconciliação. Ele pega um cordeiro, e Ele separa esse cordeiro por nós, para que nós sejamos perdoados. E esse cordeiro, é muito claro aqui, é Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aqui então enfatiza essa realidade da morte de Cristo, diz aqui pelo corpo físico de Cristo. É uma redundância, né? Porque, claro, podia ser um corpo espiritualizado, um corpo utópico, né? Uma ideia, né? É um corpo físico. Jesus, de fato, morreu sendo um de nós, porque Ele se tornou gente como nós.
Ele encarnou. Ele é corpo físico como você, como eu, como nós. E aqui então o Evangelho enfatiza essa grande verdade que Jesus Cristo é como nós. E portanto Ele pôde morrer no nosso lugar. Tinha que ser alguém como nós. Não podia ser um anjo, não podia ser um ser espiritual, seja o que fosse. Tinha que ser gente como nós, um ser humano. E Jesus é esse ser humano. Corpo físico, Jesus morreu como ser humano. Tem seitas, tem religiões, tem heresias que ensinam que Cristo na verdade não foi bem assim que morreu, ou que Ele morreu, mas que um Espírito vivificou, e que não... Não, o Evangelho em seu conteúdo é muito claro. Jesus Cristo, gente como nós, corpo como nós, morreu. Graças a Deus, ressuscitou ao terceiro dia, vivo está, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas Ele pagou um alto preço. O Evangelho fala dessa reconciliação, dessa solução vinda de Deus para a nossa reconciliação, para nos transformar de inimigos de Deus em seus filhos. Mas diz aqui muito claramente que esse Cristo, corpo físico de Cristo, mediante a morte, um alto preço foi pago para que você, para que eu, para que nós pudéssemos ter essa relação de amizade, de proximidade com Deus. Um preço foi pago. Uma canção que nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço. E foi Cristo que se entregou por nós, por mim. Então, o Evangelho é essa mensagem da reconciliação de um Cristo que morreu por nós, que se entregou para que nós fôssemos feitos de novo próximos de Deus, e não só próximos, mas como filhos de Deus. E aponta aqui para a morte de Jesus, mas claro que o Evangelho aponta para a ressurreição, para a vida, aquilo que comemoramos hoje, a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Então, a reconciliação é foco central do Evangelho. Não dá para dourar a pílula é essa, o remédio é esse, um preço alto foi pago, Jesus Cristo morreu. Mas o Evangelho que nós pregamos deve apresentar também o resultado, aquilo que o Evangelho é capaz de produzir pelo poder de Deus, que vem então a seguir no versículo 22, versículo 22, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. O Evangelho é o poder de Deus, o poder para a transformação de todo aquele que crê. O Evangelho então tem e produz resultado na vida das pessoas que aceitam a mensagem do Evangelho, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Esse é o resultado do Evangelho. Aqui fala de apresentá-los numa dimensão de algo que está em processo, que está em andamento, que vai culminar, que vai terminar numa grande apresentação gloriosa, em que vai ser um desfile glorioso, em que cada filho de Deus, cada indivíduo que aceitou Cristo e que foi transformado de inimigo agora em filho de Deus, ele vai ser apresentado naquele dia glorioso diante desse Deus santo, justo, poderoso, e ele vai ser apresentado como santo, como irrepreensível, como inculpável, sem mancha. Várias traduções, você tem na sua Bíblia também palavras diferentes. Então é um processo que está em andamento, que tem a garantia de que o Senhor vai fazer isso. Isso não vai ficar pela metade. Isso não é algo que Jesus começou, um projeto legal que ele tinha em mente e depois desistiu. Não, ele vai apresentar, isso vai de fato acontecer, isso vai se concretizar. E como ele vai nos apresentar diante de Deus, ao Pai? Santos, santos. Vai nos apresentar santos diante de Deus. Vivemos numa cultura religiosa em que encontramos muitos santos, né?
Santos nas paredes, santos nos... Até as fotinhas de político é chamado de santinho, né? Porque vem dessa tradição religiosa que faz figurinha de santo e assim por diante. Agora, nós entendemos pela palavra de Deus que todo aquele que recebe o Evangelho, que é transformado pelo Evangelho, ele é feito santo. Então nós somos santos, somos feitos santos. Devia ter uma aureoliazinha aqui por cima de cada um de nós, né? Devia estar cheio assim de aureolinha aqui por cima, né? Não, nada de coisas exteriores, mas só para a gente lembrar. A palavra de Deus diz que você, que eu, que nós somos santos por causa do Evangelho, por causa daquilo que Cristo fez e porque Cristo assume essa promessa de que Ele vai nos apresentar diante de Deus santos. Santos, exclusivos para Deus. Pedro escreve em sua carta, capítulo 2, primeira carta de Pedro 2:9, e diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e depois povo de propriedade exclusiva. Povo de propriedade exclusiva. Esse é o sentido de ser santo. É de ser separado para Deus e de pertencer somente a Deus. Exclusivos de Deus e para Deus. É isso que o Evangelho faz em nós. Nos transforma, esse povo especial, nos transforma em indivíduos especiais. Não que com isso nos coloquemos acima das outras pessoas, pelo contrário, mas em que nós entendamos a nossa condição diante de Deus, que somos verdadeiramente separados e pertencemos exclusivamente a Deus. E depois o apóstolo Paulo usa duas palavras. Na NVI diz inculpáveis e depois livres de qualquer acusação. Na Almeida Corrigida diz irrepreensíveis e depois inculpáveis. Então essas palavras vão mudando de lugar. Mas existe basicamente dois sentidos nessas duas palavras, independente da ordem delas talvez. Mas em primeiro lugar, inculpável ou irrepreensível significa que nós somos libertos de qualquer possibilidade de castigo. Fizemos um monte de coisa errada. Todos pecamos, o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Mas agora chega o Evangelho e diz, você por causa daquilo que Cristo fez, e você aceitou esse sacrifício de Cristo, você se torna agora inculpável e irrepreensível, ou seja, você está livre de qualquer possibilidade de castigo. Não há mais castigo nenhum. João vai dizer, aqueles que creem em Cristo não são julgados, já passaram, para a vida. Então não existe mais castigo. Que coisa muito boa, gente, né? Nós sabemos que somos culpados, sabemos que merecemos castigo, mas que houve um veredito, houve uma sentença de um juiz acima de todos os juízes, que agora diz, você não tem mais castigo nenhum. A sua pena seria a morte, a tua e a minha igual. A pena nossa toda é morte. Mas essa pena foi tirada e não existe mais castigo. A primeira ideia dessas duas palavras é essa, de que eu não preciso mais ter medo de castigo, porque Jesus Cristo pagou todo o preço na cruz no meu lugar. A segunda ideia dessas duas palavras vai um pouco mais adiante e agora diz que eu sou inculpável, ou seja, não existe mais acusação. Eu sou agora alguém de ficha limpa. Uma coisa seria dizer, eu fui perdoado, eu não tenho mais castigo, eu não vou ser mais condenado, eu posso ficar livre, leve e solto, está tudo bem. Só que alguém puxa a minha ficha e vai dizer, epa, o Werner, a ficha está grande aqui. Tem um monte de coisa aqui. Tá, ele foi solto, foi liberado, tiraram as acusações dele, mas a ficha está grande. É quase uma história que a gente conhece a nível nacional, né? A gente conhece uma situação parecida com essa. Alguém que tinha sido acusado de um monte de coisas, agora de repente tiraram tudo fora, né? Mas quando vai olhar a ficha, está lá. Agora, o que a palavra inculpável, livre de qualquer acusação diz, é livre de qualquer acusação. Não tem mais acusação. A ficha agora está limpa. Olha para a minha ficha e por inacreditável que seja, eu sou diante de Deus
ficha limpa. Não tem mais acusação nenhuma. Mas, Senhor, aquilo que eu fiz... Não, acabou. E aquilo lá... Acabou, não tem mais. Isso foi tudo pregado lá na cruz. Jesus assumiu sobre ele toda a acusação. Não só a culpa, a própria acusação. Então, queridos, o Evangelho é essa grande notícia de que nós temos esse resultado extraordinário que ele produz em nossas vidas. E ainda o conteúdo do Evangelho é muito claro quando diz que essas coisas acontecem pela fé. O versículo 23 começa dizendo assim: desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Desde que continuem na fé. Se continuamos na fé, essa fé começou algum dia, certo? Então nós conhecemos a Jesus e nós nos tornamos filhos de Deus por meio da fé. Então a fé começou. Então tudo está baseado na fé. Não é mérito nosso, é pura graça de Deus. Eu não consigo fazer nada, nem poderia fazer nada para alcançar esse benefício do que o Evangelho anuncia. Por isso a única coisa que me resta é dizer: Senhor, eu creio que tudo que eu precisava está em Ti, Jesus. E que tudo que deveria ser feito, Tu fizeste. Nada mais sobrou para eu fazer. Está tudo feito. Jesus cumpriu tudo. É tudo pela fé, diz o versículo 23. Desde que vocês se mantenham firmes na fé, alicerçados na fé, e não se afastem da esperança do Evangelho. São duas expressões que deixam muito claro que é uma dimensão da fé em que nós experimentamos aquilo que Deus tem para nós. E o texto diz alicerçados, fala de um fundamento muito claro, muito firme, que nos mantém firmes em tempos de abalos, de dificuldades. E é claro, quando a gente fala de alicerce, a gente logo lembra de Jesus, que é a pedra angular, que é o fundamento da nossa fé. 1 Coríntios 3:11, nossa fé está baseada em Cristo. Firmes nesse alicerce, não em pessoas. Claro, nós precisamos de referências, referências nos ajudam, bons exemplos nos motivam, nos fortalecem na nossa caminhada, mas não pode ser a base. Alicerçados na fé significa ser alicerçado em Cristo Jesus, aquele que realmente é o fundamento. Então, firmes nesse alicerce, e como diz adiante, firmes na fé, dá a entender de uma estrutura que é construída a partir desse alicerce seguro. Agora existe uma estrutura de fé, uma vida de fé, uma vida de convicções, uma vida de firmeza na fé. E é disso então que esse texto diz: vocês precisam caminhar, não só começar algo, mas continuar naquilo que vocês começaram. Por isso, continuar firmes na fé. E ainda um outro aspecto desse versículo diz: e não se afastem da esperança, permanecendo na esperança do Evangelho, esperança na concretização daquilo que é proposto pela nossa fé. A esperança no sentido bíblico de que é uma certeza de que isso de fato vai acontecer. Eu não canso de falar, porque na nossa cultura a esperança não é algo muito certo. Eu espero que dê certo, eu espero que eu passe naquele resultado, espero que eu consiga aquela vaga. Então a gente fala de uma esperança, mas um tanto incerta, né? Não tão segura. O Novo Testamento, quando usa a palavra esperança, ela liga isso com a volta de Cristo, que é certa. Jesus vai voltar. Então a nossa esperança é certa. Por isso a ênfase aqui nesse versículo de que nós temos que estar firmes nessa esperança, não nos afastar dessa esperança. Ou seja, olhar para aquilo que foi prometido por próprio Cristo e pelos apóstolos, pelos textos bíblicos, daquilo que vai acontecer e ficar curtindo esse negócio. Jesus vai voltar, vamos curtir esse negócio.
Jesus vai fazer novo céu e nova terra. Pô, vai ser legal. Nós vamos estar na glória para sempre com Deus. Amém, que legal. Nós vamos reinar com Cristo. Vamos reinar com Cristo. Esperança é essa certeza de que isso vai acontecer, mas não só aquela certeza de que tá bom, vai acontecer e eu aqui. Não, aquilo começa a fazer parte da minha vida, começa a criar expectativa em mim, começa a ser realidade na minha caminhada. Por isso, não se afastem da esperança, permanecendo firme na esperança. É claro que não podemos deixar de perceber, é impossível deixar de perceber, que existe uma séria advertência aqui. Versículo 23 diz, desde que. Então existe uma advertência, desde que vocês continuem firmes, porque se não continuarem, é o que o texto diz, desde que continuem firmes. Então esse é o desafio para nós, amados, e Evangelho precisa ser anunciado dessa forma. Evangelho precisa ter esse conteúdo claro. Você vai se converter, você vai entregar a tua vida para Jesus, nem tudo vai ser fácil na tua vida, mas continua firme, porque se você abandonar esse caminho, você perde o que você ganha nessa tua entrega. Tudo pela fé, numa fé que permanece firme, alicerçada no fundo, no verdadeiro fundamento que é Cristo Jesus. Então, queridos, esse Evangelho que tem Jesus como superior, como supremacia, como supremo, esse Evangelho então tem um conteúdo claro e definido. E esse Evangelho, ele tem um alcance extraordinário. O versículo 23 diz então, desde que vocês continuem firmes e alicerçados na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Então esse Evangelho está sendo proclamado por todo lugar. Imagina, isso aqui o apóstolo Paulo escreveu, provavelmente preso em Roma, a, sei lá, quantos quilômetros a Roma daqui? 10 mil quilômetros? Né? Ou mais até. A uma distância extraordinária, sem falar que são 2000 anos. E o Evangelho continua alcançando as pessoas. Você e eu, nós fomos alcançados por esse Evangelho. Esse Evangelho tem um alcance extraordinário e por isso vale a pena viver esse Evangelho, viver por esse Evangelho. E aí, no final então, e com isso eu quero concluir essa mensagem, o versículo 23 termina dizendo, este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, ele conclui a apresentação desse Evangelho, daquilo que ele diz que é o Evangelho, e ele diz, esse é o Evangelho do qual eu me tornei ministro. O Evangelho causa um impacto extraordinário na vida das pessoas. O apóstolo Paulo era um perseguidor da causa cristã, da fé cristã, ou em outras palavras, um perseguidor desse Evangelho, alguém que queria acabar com esse Evangelho, alguém que queria acabar com toda a vida cristã. Mas ele foi alcançado por esse conteúdo do Evangelho que é Cristo vivo, ressuscitado, Senhor, aquele que tem a supremacia, aquele que está sobre todas as coisas. Esse Senhor que está no Evangelho, esse o alcançou. E ele diz então, esse é o Evangelho do qual me tornei ministro. O Evangelho tem uma ação de transformação, como eu disse no início. O Evangelho se propõe a transformar vidas, transformar inimigos de Deus agora em filhos de Deus. Mas também vai mais adiante, transformar em inimigos do Evangelho em servos do Evangelho. Transformar indiferentes ao Evangelho em comprometidos com o Evangelho. Essa é a proposta do Evangelho, que você, que eu, que nós sejamos de fato impactados pelo conteúdo dele e sejamos comprometidos com esse Evangelho. Essa é a proposta do Evangelho, de fazer de você, de mim, de nós, pessoas comprometidas radicalmente com esse Evangelho. Paulo disse que ele se tornou ministro. E aí também, de novo, tem um problema da palavra ministro, né? Ministro na cultura brasileira é aquela turma lá de cima, primeiro escalão, né? Primeiro escalão, ministros. E nós não temos boas referências de ministros, infelizmente.
Claro que dizem que uma notícia ruim abafa 10 boas. Tá, pode até ser, mas quando tem 2, 3 notícias ruins, aí fica difícil. Então, esquece essa ideia de ministro, alguém ali do topo, alguém de cima. Ministro é servo, ministro é alguém que serve, que é escravo. E Paulo se tornou escravo do Evangelho, servo do Evangelho. Claro que Paulo tem uma compreensão muito clara, no sentido de alguém que se separa por Evangelho, alguém que abre mão de todas as outras coisas, recebe talvez até sustento, quando não tem sustento se vira, mas senão ele recebe sustento, deixa as coisas de lado e agora ele vai ser um servo do Evangelho. Ele tem isso em mente, mas não é só isso. A ideia dele é que você, eu, nós todos sejamos comprometidos com esse Evangelho. Como você tem se relacionado com o Evangelho a nível de comprometimento? Você tem se empenhado em proclamar esse Evangelho, em compartilhar esse Evangelho, em falar para as pessoas desse Evangelho? Essa é a proposta do Evangelho, causar um impacto na sua e na minha vida. Eu peço que todos fiquemos em pé, eu quero terminar orando, mas antes de orar eu quero lançar um desafio aqui muito claro. Primeiro desafio para aquelas pessoas que ainda não tiveram essa experiência dessa conversão, de ter Jesus como Senhor, de experimentar o resultado do Evangelho, de ser feito santo, inculpável, irrepreensível. Se alguém aqui ainda não tomou essa decisão de fé, que diz ali por meio da fé, continuar firme na fé, se alguém não começou esse caminho da fé, talvez hoje seja o dia de marcar na sua agenda que havia um antes e que a partir de agora haverá e há um depois. Antes você era inimigo de Deus, separado de Deus, perdido na sua condição espiritual. Hoje você tem a oportunidade de, ao ouvir esse Evangelho, tomar uma decisão de fé, uma decisão lá no teu coração, uma questão pessoal tua, uma questão que vai entre você e Deus. É você que precisa tomar essa decisão. Por que não hoje? Por que não tomar essa decisão no seu coração e dizer, tá bom, Senhor, esse é o Evangelho. A primeira notícia é ruim e diz que eu sou pecador. A segunda notícia é boa, tu me reconciliaste em Cristo, então eu quero essa reconciliação. Eu não quero mais ser inimigo de Deus, eu quero ser feito filho de Deus. Senhor amado, se temos alguém no nosso meio aqui que ainda não tomou essa decisão, que ao ouvir essa mensagem, teu Espírito possa convencer essa pessoa, porque é só o Espírito que convence, Senhor. Possa convencer essa pessoa de fazer essa entrega, de dizer, eu creio naquilo que Jesus fez naquela cruz e que fez, eu creio que fez por mim, eu creio que Ele morreu em corpo físico e que morreu no meu lugar. Senhor, que essa pessoa possa colocar essa sua fé diante de Ti, Senhor, tomar essa decisão de fé e dizer, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Que Teu Santo Espírito esteja agindo nos corações agora, Senhor, trabalhando nos corações, Senhor, para que se tem alguém que ainda se encontra nesse estado de inimizade contigo, Senhor, possa ser alcançado por Tua graça, perdoado e ser feito filho Teu pela fé, Senhor. Opera, Senhor, age agora, atua, Senhor, convence, Santo Espírito, convence agora, Senhor. Faz a Tua obra, Senhor. Oh, Jesus, faz a Tua obra. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Eu quero fazer mais uma oração, mas ainda antes de fazer essa segunda oração, tem alguém aqui que por acaso nessa condição, que reconhece que estava em inimizade com Deus, mas que no seu coração tomou essa decisão, né? Eu creio, a partir de agora, eu quero que tenha um antes na minha vida, que agora vai ser o depois, agora tudo é diferente. Alguém tomou essa decisão, por acaso, no seu coração e gostaria de expressar isso, talvez levantando a sua mão, ouvindo à frente? Que bom, querida, que bom. Aleluia! Bruna, né? Bruna.
Glória a Deus. Então, mais alguém gostaria de expressar essa decisão? Chega, agora o antes fica para trás, começa uma nova vida. Mais alguém gostaria de tomar essa decisão e se tomou decisão, tornar essa decisão pública, porque assim nós podemos ajudar nessa caminhada, podemos encaminhar na palavra de Deus para os próximos passos. Mais alguém gostaria de vir à frente ou levantar sua mão, expressar isso dessa forma? Muito bom. Então, que legal. Bruna, continua aqui, nós já vamos orar por você especificamente, né? A segunda oração que eu quero fazer é no sentido do comprometimento com o Evangelho. Paulo, ele foi tão impactado que ele diz, não tem outra opção, eu vou ser ministro. E volto a dizer, ministro significa alguém que então serve e tem essa conotação de alguém que então está disposto a deixar tudo e ir para a obra de Deus, seja onde for, seja ser presbítero, pastor numa igreja, ser missionário, né, em terras distantes ou missionário em terras próximas, não importa. Mas ser comprometido com o Evangelho. É alguém que realmente diz, puxa vida, eu estava muito indiferente a esse Evangelho. Eu quero assumir esse compromisso de ser mais atuante, mais ativo nesse Evangelho. Então eu quero orar por você nesse sentido e depois eu vou fazer o mesmo desafio, já se prepara. Pai amado, obrigado que a Tua palavra é tão clara, tão definida. O Evangelho tem um conteúdo muito definido, muito claro, Senhor. Por isso nesse momento, Pai amado, eu te peço, Senhor, que Tu vejas o nosso coração. E se tem alguém de nós aqui que entende, que está diante de um chamado do Senhor, de um envolvimento maior com o Evangelho, talvez de uma entrega definitiva, de ir para o ministério, de ir para a missão, ou então não nesse sentido, mas de ser mais atuante no seu dia a dia, a partir do seu trabalho, do seu meio em que vive, família, estudos, seja onde for, seus amigos. Pai, talvez alguém aqui esteja tomando essa decisão hoje, de ser mais comprometido com esse Evangelho. Então, Santo Espírito, Tu és aquele que nos convence. Esteja agindo no nosso coração agora, Senhor. E fazendo com que a gente se decida mesmo a ser mais comprometido com esse Evangelho. Fala adiante aos nossos corações. E claro, nós sabemos que dependemos do Senhor. O Santo Espírito nos é dado como poder para sermos testemunhas, é isso que nós precisamos, Senhor. Que o Teu poder continue sobre nós e mexa conosco, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui gostaria de demonstrar, de dizer, puxa vida, eu tomei essa decisão. Eu quero ser mais comprometido com esse Evangelho. Eu quero ser mais claro. Ou talvez até numa decisão de, não, eu vou para onde o Senhor me mandar. Se alguém gostaria de tornar pública essa decisão, pode levantar a sua mão, ficar no lugar onde está. E eu quero orar mais uma vez especificamente agora por essas pessoas. Amém, Senhor, eu Te agradeço pelas decisões que foram tomadas e eu Te agradeço, Senhor, que é um toque do Senhor nos trazendo para mais perto de Ti, trazendo novo alento, novo ânimo, nova força para a propagação do Evangelho. Eu Te louvo, Senhor, pelas decisões tomadas, Senhor. Te peço que Tu abençoes agora nessa caminhada, Senhor. Que realmente haja a Tua bênção repouse sobre essas pessoas, sendo testemunhas vivas, sendo felizes ao compartilhar o Evangelho. E, na verdade, todos aqui que estão apenas confirmando o seu compromisso contigo, Senhor. Vem com Teu poder sobre todos, Senhor, para que como igreja, como Teu povo, separado, exclusivo Teu, sejamos luz e luz que brilha nessa cidade, Senhor. Mais uma vez, obrigado, Pai. Pai, eu Te louvo pela vida da Bruna, que tomou essa decisão dessa entrega. Senhor, nós abençoamos ela em nome